diferente. Antigamente eu fazia aulas de resolução de questões, agora a gente vai fazer aulas de teoria mais resolução de questões. É claro que a gente vai sempre focar aí na mesma meta, que é tentar entender um pouco aí dessas bancas, tentar, entre aspas, adivinhar um pouco do que essas bancas vão trabalhar. E, óbvio, o foco total nosso aqui é a carreira policial. Então, vocês vão ver que eu vou vir com uma teoria, eu vou vir com uma letra da lei, eu vou explicar ali mais ou menos como que funciona. Óbvio que eu não vou aprofundar muito, porque essa aula aqui é como se fosse uma aula de revisão, né? Então, presume-se aí que o senhor já tenha visto essa matéria. E depois a gente vai trabalhar com umas questõezinhas, vou dar uns bisus para vocês. E o mais interessante dessa aula de hoje é que tem muita alteração legislativa, tá? Então, vocês vão ver que eu vou sempre estar frisando ali o que é que mudou. Eu acho que Crimes contra a Vida foi um dos títulos aí que mais mudou dentro do Código Penal, dentro dos últimos anos, e a gente não pode deixar isso passar, porque as bancas adoram mudanças legislativas. Então, vamos lá. Galera, dentro dos crimes contra a vida, vocês têm que entender que a gente tem algumas divisões, né? Então, nós temos aí o homicídio, o feminicídio, que antes era uma qualificadora, tá? Antes o feminicídio era uma qualificadora do homicídio, hoje não é mais. Vocês sabem que hoje o feminicídio é um crime autônomo, né? E essa mudança se deu principalmente por conta da alta, infelizmente, aí dos crimes de homicídio. É um dos crimes que mais cresce hoje no Brasil. E aí nós temos o induzimento, instigação, auxílio a suicídio ou automutilação e o infanticídio e o aborto, tá? Então esses são os nossos crimes contra a vida. Lembrando que o crimes contra a vida é um capítulo que está dentro do título de crimes contra a pessoa. Mas crimes contra a pessoa a gente tem vários aí. A gente tem as lesões corporais, temos crimes contra a honra, né? Então isso aqui é só um dos tópicos aí dentro dos crimes contra a pessoa. Então vamos trabalhar um pouquinho desses crimes, vamos ver o que eles têm a falar e depois nós vamos resolver questões, tá? Homicídio simples é muito fácil, né? É aquele tipo de homicídio que não tem uma qualificadora, que não tem uma majorante. Então, a pena é muito baixa, 6 a 20 anos, né? Imagina a pessoa mata alguém e ela pode receber 6 anos de pena, porque 6 anos é a pena mais baixa. Então, é muito baixo mesmo. Mas a maioria das vezes o homicídio ele vem acompanhado de alguma qualificadora. É muito difícil você ter um homicídio na figura simples. Aqui, o que nós temos aqui, essa causa de diminuição de pena? Isso aqui nada mais é do que o que a gente chama aí de homicídio o quê? Alguém lembra? Homicídio privilegiado, tá? Isso aqui é o que a gente chama de homicídio privilegiado. Galera, o que vocês têm que entender dessa figura aqui do homicídio privilegiado? Deixa eu só voltar aqui. O que vocês precisam entender é o homicídio privilegiado, ele nada mais é do que uma causa de diminuição de pena, né, de 1/6 a 1/3, ó. E vocês precisam entender também que o juiz, ó, isso aqui é muito importante, ele pode reduzir a pena, não quer dizer que ele deve, tá? Então, fica muito atento em relação à letra da lei. E outra coisa que é muito interessante vocês saber aqui, ó, sob o domínio de violenta emoção. O que significa isso? Significa que eu não posso confundir a figura do homicídio privilegiado com a figura da circunstância atenuante. Porque a circunstância atenuante, ela vai falar, ó, sob a influência de violenta emoção. Então, o que as bancas gostam muito de fazer? Ela vai lá e coloca, né, a letra da lei, coloca bonitinho, o homicídio privilegiado, né, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, aí ele coloca as hipóteses. Por motivo de relevante valor social ou moral ou sob a influência de violenta emoção. Aí você vai lá e marca. Só que você está esquecendo que influência de violenta emoção é uma circunstância atenuante, não é uma diminuição de pena. Professora, tem diferença? Tem. Lá nas fases da dosimetria da pena vai ter uma diferença sim, tá? Não vou aprofundar porque não é o nosso objeto da aula aqui. Mas fique atento aí à letra da lei. Domínio de violenta emoção é diferente de influência de violenta emoção. Ó, homicídio qualificado.
Quais são as nossas figuras qualificadoras? Aqui também teve uma mudança, tá? E eu vou falar isso com vocês. Essas daqui não mudou em nada, tá? Isso aqui permanece como estava. Mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Então a pessoa ela vai lá, ela contrata alguém para matar outra, né? Qual que é o motivo torpe? É um motivo, por exemplo, eu vou matar o meu pai para ficar com a herança dele, né? É um motivo aí que a gente fala que é desproporcional. O que seria um motivo fútil? Eu vou matar ele porque ele é gay. Né? É um motivo desprezível, é um motivo que você olha para ele e fala assim, nossa, que ridículo isso, né? Emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que possa resultar perigo comum. Isso aqui, gente, é em relação ao meio impregnado. E o que eu tenho para informar em relação a isso? A questão da tortura, tá? Lembrar que aqui a tortura, ela vai ser usada para mim praticar o crime de homicídio. Então, o meu dolo aqui, ele é o dolo de matar, só que eu vou usar como meio a tortura. Vocês não podem confundir lá na lei de tortura com um crime de tortura com resultado morte, tá? Por quê? Porque lá eu quero torturar, mas eu acabo matando. É um crime préter-doloso. Então, não confunda esses dois institutos. Aqui eu quero matar, e eu uso o meio tortura para matar, mas a minha finalidade é tirar a vida. Lá eu quero torturar e por um acidente eu acabo matando. Um crime préter-doloso. O meu intuito era torturar, mas a pessoa acaba morrendo. Fica atento em relação a isso. Eu já vi caindo demais em prova de concurso, tá? Inciso 4 aqui, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Isso aqui é uma coisa bem tranquila também, né? Às vezes a pessoa vai lá, ela se esconde ali atrás de uma ponte, alguma coisa, a pessoa vai lá e passa, e ela vai lá e mata ela. Enfim, é em relação também à forma aí como essa pessoa vai praticar o crime de homicídio. Para assegurar a execução, ocultação ou impunidade ou vantagem de outro crime. Galera, isso aqui nada mais é do que aquela hipótese ali de conexão, né? Ali dentro do Código de Processo Penal, teleológica, consequencial. Então, isso daqui vai ter muito a ver com a questão ali do julgamento do processo. Se a gente vai juntar esses processos ou vai separar. Então, tem muito a ver aí com essa questão procedimental, tá? Vamos um pouquinho mais à frente aqui, ó. Aqui vem um ponto interessante, tá? Esse ponto aqui é muito legal. Galera, a gente sabe que o homicídio funcional contra os agentes de segurança pública, previsto ali no 142, 144, eles já tinham no Código Penal, tá? Então, nada mais é do que eu matar ali uma pessoa que é policial, um exemplo, a pessoa é um policial penal, eu matar aquela pessoa, eu matar o esposo ou a esposa, ou até ali um parente consanguíneo até o 3º grau, né? E esse homicídio foi praticado por conta aí dessa questão da pessoa ser policial, tá? Não necessariamente precisa estar no exercício da função, mas precisa ter a ver com ela, beleza? Isso aí é muito... tem que ter uma atenção especial em relação a isso. Por quê? Vou dar um exemplo. Um policial tá num bar, né? E aí ele tá bebendo, enchendo a cara, e aí ele discute com uma pessoa no bar, né? E aí essa pessoa pega uma faca e mata o policial, né? Isso por si só é um homicídio funcional para incidir essa qualificadora? Não, não é. Agora, se ficar demonstrado que aquela pessoa matou aquele policial porque ele era policial, aí é uma outra situação. Mas o simples fato de eu matar policial não vai incidir nessa qualificadora aqui, beleza? E aí tem uma informação muito boa que vocês precisam ter aqui. Primeiro, é parente consanguíneo, ou seja, não entra parente por adoção, até porque se entrasse a gente faria uma analogia em mala parte, e vocês sabem que não pode, tá? E segundo, vocês precisam entender aqui que ele fala agente descrito no 142 e 144 da Constituição. E aí fica aquela pergunta, entra para os guardas municipais, né?
Vamos lá, uma perguntinha aí para o chat. O homicídio funcional incide para os guardas municipais ou não? O que vocês acham? Responde aí para mim no chat. Exatamente. Incide sim, galera, porque apesar dos guardas municipais não estar no rol do artigo 144, ele está dentro do artigo 144. Se eu não me engano, ele vai estar no inciso 8º, não, parágrafo 8º, se não me engano, tá? Mas ele está lá dentro do 144, então incide sim. Isso daí já é na doutrina aí já é pacífico, tá? Agora vamos lá. Essa novidade aqui desse ano da lei 15.134 de 2025, que é o homicídio funcional em relação aos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da Advocacia Pública. Galera, aqui vocês precisam ter uma atenção especial, tá? Primeiro, não incide para advogado, tá? Ele colocou aqui Advocacia Pública, então não incide para advogado. Isso daí eu acho que pode ser um tema de prova. Incide para os oficiais de justiça, né? Até porque eles estão aqui, os oficiais de justiça. Então, incide para eles. E agora é o ponto mais importante. O que ele mudou em relação à linha A para a linha B? O grau continua o mesmo, então é até o 3º grau, né? Ele coloca ali, ó, companheiro ou parente, beleza. Só que, galera, ele coloca assim, ó, inclusive por afinidade. Então, assim, se você for parar para pensar, esse afinidade vai entrar todo mundo, né? Até sua sogra vai entrar aqui. Então, vamos supor aí que aconteça um homicídio relacionado aí à sogra de um promotor de justiça, mas que o motivo desse homicídio tenha sido porque ele é promotor de justiça, né? Então, vai incidir essa qualificadora? Vai. Porque a gente vai pegar ali até o grau de afinidade, tá? Então, muita atenção em relação a isso. No homicídio funcional entre os agentes do 142 e 144 da CF, é parente consanguíneo. Em relação aos membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública e os oficiais de justiça, a gente pega ali o grau, inclusive, de afinidade. Então, não necessariamente precisa ser consanguíneo. Muita atenção em relação a isso. Aí vem o inciso 8º, que é o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Vocês precisam ter em mente que essa arma de fogo aqui, ela é de uso restrito ou proibido, ou seja, não entra arma de fogo de uso permitido, tá? Muita atenção em relação a isso. E outra observação, esse inciso aqui, a princípio, ele foi vetado pelo presidente da República, tá? Então, o Bolsonaro, na época, ele vetou e esse inciso voltou, porque passou de novo pelo Poder Legislativo, o Poder Legislativo aprovou. Em 2021, esse inciso volta. Então, com o pacote anticrime, ele foi vetado, mas em 2021 ele voltou. Então, vocês têm que ter uma atenção em relação a isso, porque caso tenha ali um homicídio com uso de arma de fogo, de uso restrito proibido, dentro desse tempo temporal dessa vetação, a gente não vai incidir essa qualificadora, beleza? Homicídio contra menor de 14 anos foi uma hipótese aí que veio com a lei Henri Borel, né? Então, foi uma qualificadora. E aí, mais para frente, vocês vão ver que essa qualificadora, ela mudou muita coisa dentro do crime de homicídio, porque a gente tinha uma majorante em relação aos menores de 14 anos. Vou explicar para vocês como que fica isso. E outra mudança legislativa, que foi incluído aí com a lei 15.159 de 2025, que é o homicídio cometido nas dependências de instituição de ensino. Galera, isso daqui também é novo. Inclusive, tem causas de aumento de pena relacionado a isso, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ó, quais são as hipóteses de aumento de pena em casos de homicídio contra menor de 14 anos? Ó, vamos lá.
1/3 à metade, se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade, tá? O que seria esse aumento da sua vulnerabilidade? Uma doença que implica esse aumento, um exemplo, depressão, né? A pessoa possui câncer e ainda assim ela foi vítima aí desse homicídio, lembrando que tem que ser contra menor de 14 anos. 2/3, se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. 2/3 também, se o crime for praticado em instituição de educação básica pública ou privada. Isso aqui também é uma mudança legislativa recente, tá? Muita atenção em relação a isso. Aí vem as causas de aumento de pena, caso esse homicídio tenha a qualificadora de ter sido praticado dentro das dependências de instituição de ensino, tá? Uma outra mudança legislativa também ocorrida esse ano. Então, quando que vai ser aumentado? Ó, 1/3 até a metade. Se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade, observe que aqui é basicamente igual a do anterior, né? Olha aqui, é 1/3 até a metade também, tem a ver com a pessoa com deficiência e tem a ver com a vulnerabilidade também. Então, o texto é basicamente o mesmo, tá? 2/3, se o autor é ascendente, padrasto, madrasta, tio, olha só para vocês verem. Não é? Parecido? A única coisa que vai mudar aqui é a parte final, ó. Ó. Que ele fala da questão do professor. Lá no outro ele não fala, ó. Mas é basicamente igual, tá? Exerce um poder de autoridade sobre essa pessoa e, no caso aqui, coloca aí se o cara é professor ou funcionário de instituição de ensino. Então, vocês veem que é bem parecido, mas as causas de aumento de pena são as mesmas, tá? Vamos pro próximo. Homicídio culposo. Tem uma pena bem baixa, de 1 a 3 anos. Tem causa de aumento de pena, tá? A gente vai ver aqui agora como que funciona. E uma coisa que vocês precisam saber, né? A questão do homicídio culposo. Galera, vocês precisam ter em mente ali as causas de um crime culposo, né? Tá ali previsto na parte geral do Código Penal. Isso aí todo mundo sabe. E vocês precisam também entender que quem julga os crimes dolosos contra a vida é o Tribunal do Júri, né? E se eu falo os crimes dolosos contra a vida, a gente não está incluindo aqui um crime que é culposo, então esse crime aqui não vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Muita atenção em relação a isso. Vamos ver causa de aumento de pena em relação ao homicídio culposo. Ó, 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante. Lembrando, galera, que aqui eu não incluo o homicídio culposo na direção de veículo automotor, tá? A gente fala de veículo automotor, a gente vai para o CTB, é uma outra hipótese. Aqui eu estou falando de homicídio culposo sem essa coisa de veículo automotor, beleza? Quando a gente entra nessa parte aqui, ó, que ele coloca assim, ou foge para evitar a prisão flagrante, a pessoa já pensa, né? A pessoa atropelou outra de forma culposa e foi embora. Mas isso daí é lá dentro do CTB, não é aqui, tá? Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60. É aqui o ponto que eu queria falar com vocês. A partir da lei Henri Borel, o homicídio contra menor de 14 anos virou uma qualificadora, certo? Não faz sentido eu ter uma qualificadora ou uma majorante para a mesma situação, tá? Então, o legislador simplesmente esqueceu de tirar essa parte aqui. Essa parte aqui não está valendo mais, tá? Se o crime ele for praticado contra menor de 14 anos, né, ele vai incidir a qualificadora e não a majorante. Então, quando vocês olhar para essa majorante aqui, vocês precisam entender que ela não vai incidir 2 vezes, porque ela já está qualificando o crime. Agora, se for contra maior de 60 anos, beleza. Não tem nenhuma previsão que fala que maior de 60 anos é homicídio qualificado, tá? Muita atenção em relação a isso aqui. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Galera, isso daqui é o que a gente chama aí de perdão judicial, bagatela imprópria, tá? É o pai que foi sair de casa, não olhou o
o retrovisor e passou por cima do próprio filho, né? A perca do filho para ele vai ser tão grave que o juiz não vai aplicar aquela pena, porque aquilo ali já é como se fosse a pena para ele, tá? A pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Galera, essa hipótese aqui vira e mexe cai, tá? Tenho muita atenção em relação a isso. Inclusive, dentro do crime de homicídio, a causa de aumento que mais tem é um terço ou um terço até metade. É as duas, tá? Depois eu vou passar um material com o Bizu para vocês que vai falar de todas as causas de aumento e diminuição de pena dos crimes contra a vida. Mas isso aqui, quando cai, geralmente eles mudam essa parte de um terço até metade, colocam um terço a 2/3 ou 2/3, tá? Muita atenção em relação a isso. Agora nós vamos para o feminicídio. O feminicídio que teve essa mudança em 2024, uma mudança muito importante no nosso Código Penal, uma pena bem alta, tá? 20 a 40 anos. E, basicamente, o que aconteceu? Eu peguei a figura da qualificadora que estava prevista no homicídio e criei um tipo penal, né? De resto, mudou muita coisa, não. Beleza? Aí aqui ele vai falar o que é as razões da condição do sexo feminino, que é a violência doméstica familiar, e o menosprezo à condição de mulher. Lembrando que essa violência doméstica familiar, galera, ela não tem a ver com essa questão do gênero feminino, tá? Vou dar um exemplo. Se dentro de uma casa mora o pai, a mãe, 2 filhos, né? E o pai, ele vem a matar a filha, né? Lembrando que essa relação que eles têm é uma relação doméstica, eles moram juntos. O pai vem a matar a filha, mesmo que não seja por condição ou razão do sexo feminino, eu vou incidir na figura do feminicídio também, porque isso é uma violência doméstica. Não confundam isso, tá? Violência doméstica contra a mulher é diferente dessa questão da violência contra a mulher em si, beleza? Porque a violência contra a mulher, eu não preciso ter a situação ali de contexto doméstico, né? Mas a figura ali do contexto doméstico, eu preciso ter essa relação, independente se eu tenho aí a figura do menosprezo ou não em relação àquela mulher, beleza? Então vamos lá. A pena de feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime é praticado durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, ou se a vítima é mãe ou é responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60, com deficiência. Essa parte aqui, galera, é basicamente igual ao que já tinha. Já existia essas causas de aumento de pena dentro do artigo 121. O que mudou foi que aconteceu ali a migração. Esse crime virou um crime autônomo. Presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, descumprimento das medidas protetivas de urgência, lá da Lei Maria da Penha. Aqui, ó, é um ponto importante, tá? Aqui é um ponto que eu preciso ter uma atenção especial com vocês, ó. Aqui, ó. Eu não sei se vocês lembram, mas antigamente a gente tinha aquela coisa assim, ó. Quando que eu poderia ter um homicídio qualificado pelo feminicídio e pelas outras qualificadoras, né? Aí tinha aquele entendimento. Que o feminicídio era uma qualificadora de ordem objetiva, aí muitas pessoas falavam que é um absurdo e tudo mais, então ele só poderia ser qualificado se tivesse uma subjetiva, né? E aí o que aconteceu? Agora está muito claro quais são essas circunstâncias que vão ter essa causa de aumento de pena dentro do feminicídio. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar lá no 121 para ver quais são esses incisos, que seria o 3, o 4 e o 8. Ó, vamos voltar lá para vocês verem. Ó, 3, emprego de veneno, fogo explosivo. 4, traição de emboscada. E o 8. O 8 seria aí com emprego de arma de fogo de restrito proibido. Observe que são qualificadoras que têm a ver com o meio impregnado, tá? Então, o cara foi lá, ele matou a mulher, mas matou a mulher envenenada. Ele foi lá e matou a mulher, mas matou a mulher com um fuzil, que é uma arma de fogo de uso restrito, né? Então, aqui, a gente vai ver que essas circunstâncias vão aumentar a pena de 1/3 até metade. Então, observa a seguinte situação.
Não existe feminicídio qualificado, tá? Existe feminicídio majorado, né? Então, todas essas hipóteses aqui vão majorar a pena do cara. O cara matou uma mulher grávida, majora. O cara matou uma mulher com emprego de veneno, majora. O cara matou uma mulher com emprego de arma de fogo de uso proibido, majora, né? Então, fiquem ligados em relação a isso aqui. Eu vejo caindo demais isso aqui, a gente vai fazer uma questão sobre isso, tá? É um tema muito importante. E aqui, ele colocou essa parte aqui de coautoria, nem, para mim, nem era importante, mas o legislador quis colocar, né? Comunicam-se ao coator ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previsto no parágrafo 1º desse artigo. Galera, aqui, presta atenção numa coisa. Ó, isso aqui basicamente é o cara falando assim, ó. O cara terminou, a mulher terminou com o cara um relacionamento, ele não aceitou. Começou a perseguir ela, praticar o crime de stalking, né? E aí ele decidiu que ia matar ela. E ele chamou um amigo para fazer isso. A pergunta é, ele vai responder por feminicídio, beleza. O amigo dele também responde ou não? O ponto é só esse, né? Seja em coautoria ou partícipe. Às vezes o cara ele não participou ali do núcleo, do verbo nuclear do tipo, mas ele foi lá e, sei lá, comprou a arma para ele matar a mulher, né? Ele vai responder por feminicídio? Ele também vai responder. Então aqui nada mais é do que o legislador dizendo que essas pessoas também respondem por feminicídio ali, mesmo que aquilo seja uma circunstância pessoal elementar do tipo ali para aquele caboquinho, beleza? Então, vamos lá. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Galera, esse crime aqui, qual que é a observação que a gente tem em relação a ele? Primeiro, é um crime que, independente do resultado, a pessoa vai responder. Óbvio que se o resultado for grave, a pena vai ser maior, que vai ser como se fosse uma hipótese qualificada. E antes, né, de ter essa mudança aqui, funcionava da seguinte forma: a pessoa só respondia se acontecesse alguma coisa, né? Então, tinha que acontecer um resultado, lesão corporal ou morte para responder. Aqui não, independente do resultado, a pessoa vai responder. O simples fato dela induzir alguém a se matar, ela já responde, tá? Aí o que funciona aqui, ó? Se dessa mutilação ou dessa tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é 1 a 3 anos. Se resulta morte, a pena é de 2 a 6 anos. Mas vocês precisam entender que se essa situação é contra uma pessoa menor de 14 anos, as coisas vão mudar. Então, aquela parte ali só vai valer para quem não é menor de 14 anos, tá? Porque aqui, ó, a circunstância já vai mudar, ó. Porque se for uma pessoa menor de 14 anos, o que vai acontecer? Vai responder pelo crime de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Se resultar a lesão. Se resultar a morte, vai responder pelo 121. Então, quando você estiver fazendo a leitura desse crime, vocês têm que lembrar isso. Eu induzi uma pessoa a se matar. Essa pessoa teve uma lesão corporal gravíssima. Se ela for menor de 14 anos, eu vou responder pela lesão. Se ela não for, eu vou responder pela figura qualificada. Beleza? Assim, vale para o homicídio também. Aí tem as causas de aumento de pena, tá? A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer caso a capacidade de resistência. Aí, a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de rede de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. E, uma mudança legislativa do ano passado, a pena é aplicada aí em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. Então, galera, aqui, ó, vocês têm que ficar atentos, né? Isso aqui, ó, é diferente disso aqui, ó. Tá? Até o dobro e em dobro são coisas completamente diferentes, tá? Uma coisa é o dobrar a pena, uma coisa é o poder dobrar a pena, né? Então são coisas bem
bem diferentes mesmo, tá? Muita atenção em relação a isso. Infanticídio, um crime muito simples. Qual que é a diferença do infanticídio para o homicídio, para o aborto, que a gente vai trabalhar logo à frente? O homicídio, eu tenho a ceifação da vida extrauterina e a pessoa vai matar a outra, vamos supor que uma mãe mate um filho, né? Mas essa pessoa, essa mãe, não pode estar sob a influência do estado puerperal, né? No infanticídio, eu preciso ter essa influência do estado puerperal, tá? Lembrando que o homicídio requer a vida extrauterina, porque se essa vida for intrauterina, eu vou estar falando de aborto, tá? E o resultado do homicídio, ele se dá com a morte encefálica, tá? É o que a doutrina dominante vai falar. Então, para me ter o crime de homicídio, eu tenho que ter ali a morte encefálica. Galera, aqui é uma coisa bem simples, tá? A gente só precisa ter atenção em relação a isso aqui, tá? Porque, às vezes, o concurso, ele vem com uma questão, aí ele fala assim, fulana teve um filho tal dia, tal hora, e aí ela foi lá e matou logo após o parto, bababá, bababá. E aí a questão não fala que ela estava sob a influência do estado puerperal, tá? Então, se ela não falar, vai ser homicídio. Se ela falar, vai ser infanticídio. Muita atenção em relação a isso. Mas é um crime bem simples. Eu não vou ficar falando muito dele, não, até porque ele quase não cai. Agora vamos falar de aborto. O aborto, vocês vão entender que ele tem ali as suas 3 hipóteses. Ó, eu tenho um aborto provocado pela gestante, né? Ou com o seu consentimento. Então, a gente chama isso aqui do aborto provocado pela gestante de um autoaborto, mas é um aborto em que a gestante quer, né? Aqui eu já tenho uma figura de um aborto que ela não quer, tá? Que é as 2 hipóteses do aborto provocado por terceiro. Então, é uma pessoa que vai lá e pratica o aborto. Só que eu posso ter as 2 hipóteses. Uma que é com o consentimento dessa gestante, e a outra que é sem o consentimento dessa gestante, tá? E aí vocês têm que entender a seguinte situação. A pessoa está grávida, ela procura uma clínica clandestina para tirar esse feto. Quando ela procura essa clínica, ela está querendo fazer o aborto. Então, tem o consentimento dela. Quando o médico ou o enfermeiro, sei lá, quem trabalha nessa clínica clandestina, pratica esse aborto, ele vai responder no 126. E a gestante no 124. Isso daqui é o quê? É uma exceção à teoria monista, porque aqui a gente vai aplicar a teoria pluralista, né? O que é a teoria monista? Via de regra, se eu concorro para o crime, eu respondo junto com, né, a pessoa que está ali comigo, na medida da culpabilidade. Né? Então, via de regra, todo mundo teria que responder pelo 124, mas aqui não, aqui é uma exceção, né? Então, o cara que praticou o aborto, ele vai responder no 126, e a gestante que consentiu, vai responder no 124, tá? E aí eu tenho aqui o parágrafo único, ó. Aplica-se a pena do artigo anterior, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, aqui, galera, nada mais é do que, presta atenção comigo, se a pessoa não é capaz de, né, entre aspas, consentir com esse aborto, eu vou considerar esse aborto como sendo um aborto sem o consentimento da gestante. E, obviamente, com uma pena bem maior, que é o do 125, né, que é de 3 a 10 anos. Então, fica muito atento em relação aí à idade, tá? Que é menor de 14 anos. Tem que ser uma pessoa também alienada, débil mental, ou uma situação aí em que esse consentimento foi obtido mediante fraude. Então, às vezes, o cara, ele tá namorando com a menina tá grávida, ele vai lá e fala alguma coisa para ela, né? E aí, ou ameaça, ou pratica algum tipo de violência para ela, entre aspas, consentir com esse aborto. Então, esse consentimento ele é totalmente viciado, então a pessoa vai responder ali pelo artigo 125 e não pelo 126, beleza? Forma qualificada. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores são aumentadas de 1/3, se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave,
e são duplicadas se morte. Galera, apesar do artigo falar de forma qualificada, isso aqui não é uma qualificadora, isso aqui é uma majorante, né? Então, nada mais é do que o seguinte: o médico foi praticar um aborto, desse aborto resultou para a gestante uma lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então, vai ter a pena aumentada de 1/3. Ah, e se a gestante morreu? Então, a pena vai ser duplicada, tá? Aí nós temos as hipóteses de aborto que são permitidas no Brasil, tá? Lembrando que, se vier uma questão nua e crua falando, o aborto não é permitido no Brasil, ele é, né? Agora, se estiver falando assim, o aborto, via de regra, não é permitido no Brasil, beleza, né? Tudo ok. Mas existem hipóteses que o aborto é permitido sim, tá? Quais são elas? Aborto necessário, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, o médico, ele fica ali naquela dúvida, né? Entre a vida do feto e a vida da gestante. Então, ele vai lá e salva a vida da gestante, né? Um aborto necessário. Aí vem o aborto aí no caso de gravidez resultante de estupro, né? É óbvio que, né, precisa do consentimento da gestante e quando ela é incapaz do representante legal dela. Então, se ela foi vítima de estupro e ela quer abortar, ela não é obrigada. Ela pode ter a gravidez, pode ter o filho? Pode, é uma escolha dela, né? Tanto que a gente fala aqui que isso aqui, na verdade, seria um exercício regular do direito. Ela tem o direito de abortar ou não, quem vai escolher é ela, tá? E aí nós vamos para as questões agora, tá? Passei ali rapidão com vocês, ali, média 40 minutos, né? Não queria enrolar muito, porque a ideia aqui não é a gente aprofundar na aula, a ideia é a gente fazer meio que uma revisão mesmo, tá? E agora a gente vai partir para as questões aí, beleza? Então vamos lá. No crime de homicídio, o Código Penal dispõe que, letra A, o juiz deverá deixar de aplicar a pena na hipótese de homicídio culposo se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Galera, tá bonitinho, né? Bonitinho. Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Só que isso aqui, ó, deixou a questão errada, tá? Porque não é deverá, é poderá. Beleza? Então, aqui não é deverá, é poderá. A pena é aumentada se o crime é cometido contra parente consanguíneo até o 3º grau de policial militar, em razão dessa condição. Galera, no homicídio, a pena é aumentada? Isso daqui não é uma circunstância qualificadora? A Dani fez uma pergunta aqui, agora que eu vi em relação ao aborto. Via de regra, tem um limite sobre as semanas da gestação? Não, não tem, tá? Isso daí você deve estar lembrando de um caso isolado que teve no STF, né? Que eles permitiram que uma mulher abortasse, eu não lembro agora se era 25 semanas, eu não lembro, não vou lembrar o número certinho. Mas isso foi uma decisão isolada, não foi um entendimento jurisprudencial pacífico, e foi simplesmente uma situação específica de uma pessoa que queria o aborto, ela estava com um tempo de gestação, se eu não me engano era 25, era 24, e aí o STF permitiu, mas isso não quer dizer que pode, tá? Então, na regra, o aborto é proibido. Existem as exceções? Existem, mas a lei não vai falar de semana ou algo do tipo, tá? Óbvio que isso daí vai ser relacionado na dosimetria da pena. Então, a mulher foi lá e abortou um feto ali de, sei lá, 15 semanas, é uma coisa. Ela foi lá e abortou um feto com 30 semanas, já é outra. Concorda comigo que a pena não vai ser a mesma? Então, na fase da dosimetria da pena, o juiz vai fazer essa análise, tá? Mas a lei não vai falar disso, nenhum entendimento jurisprudencial. A gente não pode confundir essa decisão isolada do STF, beleza? Galera, aqui na letra B não é uma causa de aumento de pena, isso daqui é uma qualificadora, tá? Não podemos confundir. Na verdade, aumento de pena vai ser lá na lesão corporal. Quando a gente for estudar a lesão corporal, eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? Aqui é uma qualificadora.
O homicídio cometido contra parente consanguíneo até o 3º grau de policial militar, em razão da condição, é uma qualificadora, não aumento de pena. O juiz pode reduzir a pena se o agente comete o crime sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Galera, ó, olha aqui que eu falei para vocês. Não é influência, é domínio de violenta emoção. Lembra que a influência, ela é o quê? É uma causa atenuante, tá? Não incide aqui na figura do homicídio privilegiado. Aqui teria que ser domínio, tá? O homicídio será qualificado se for praticado na independência de instituição de ensino. Galera, é exatamente o que mudou, né? Isso aqui é algo novo, né? Então, essa daqui é a nossa alternativa correta. O homicídio será qualificado se for praticado com emprego de arma de fogo de uso permitido não, né, galera? Permitido não. Aqui só vai entrar o restrito e o proibido. Então, a 1 aí, nossa, ficou o quê? Letra D, tá? Vamos para 2. Julgue o item a seguir de acordo com o Código Penal. E marque a alternativa incorreta. Ó, não é isso aqui, ó. É a incorreta. Hoje eu tô sem o meu tablet aqui, né? Meu tablet tá chegando, então eu tô tendo que escrever com o mouse e tá muito borrado, tá? Mas na próxima aula a gente já vai arrumar isso daí, beleza? Compreensão aí de vocês. Então vamos lá, letra A. A pena do homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de 1/3 até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implica o aumento de sua vulnerabilidade. E aí, tá certo ou errado, galera? Fala pra mim. Existe essa causa de aumento de pena mesmo? Existe, galera. Existe. Isso aqui tá certinho, tá? B. O homicídio é qualificado quando praticado contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição. Integrante do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função e decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Galera, isso aqui tá certo? Tá. Ou não? Tá. Lembrando que é parente consanguíneo, tá? Certinho. O homicídio é qualificado quando praticado contra membro do Poder Judiciário, alteração legislativa que teve esse ano, do Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, de que tratam os artigos 132 e 131 e 132 da CF, ou oficial de justiça, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro, parente, exceto por afinidade, não, inclusive por afinidade. Até o 3º grau em razão dessa condição. O que faz a questão ficar errada é isso aqui, ó. Então, a errada a gente já tem. D. Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se a lesão corporal dolosa for praticada nas dependências de instituição de ensino. E aí, galera, certo ou errado? Galera, essa mesma lei que alterou ali as dependências da instituição de ensino, alterou também a questão da lesão corporal, tá? A gente vai falar isso em outro momento, em outra aula, mas é uma coisa que vocês precisam ficar atentos aí, beleza? Então, aqui a nossa 2, a alternativa incorreta é a letra C. Ó, ficou faltando a letra E aqui, mas eu vou ler com vocês, tá? A pena do homicídio cometido nas dependências da instituição de ensino é aumentada de 2/3 se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela, ou ainda se é professor ou funcionário da instituição. Lembrando que essa causa de aumento de pena também tem lá no homicídio qualificado contra menor de 14 anos. A única coisa que vai mudar é essa parte aí do professor. O resto é praticamente tudo igual, beleza? Questão 3. Pedro, namorado de Liz, em um restaurante, inconformado com o fim do relacionamento amoroso, aplica veneno sem que esta veja, com o intuito de matá-la, deixando em seguida o local. Socorrida por terceiros, Liz é hospitalizada, porém vindo à morte por envenenamento. Galera, eu vou dar um bizu aqui para vocês. Nesse caso aqui, a Liz, ela não sabia que estava sendo envenenada, tá? Então, é uma qualificadora que vai, uma causa de aumento de pena aí, no caso, que vai incidir
por conta do veneno, que foi o meio empregado. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês. Se ocorresse uma situação em que o Pedro entrasse na casa da Liz, virasse para ela e falava assim, eu vou te matar. E aí ele coloca o veneno no copo e fala assim para ela, toma, né? Toma. E ele tá com uma arma ameaçando ela, ou alguma coisa do tipo. Isso aí, gente, é um meio cruel. A gente não entra com veneno, tá? Então, essa figura do veneno pode ter das duas hipóteses. Uma, a pessoa sabe que está sendo envenenada, que daí, no caso, vai ser a parte do envenenamento. E na outra, ou a pessoa não sabe que está envenenada, né? Que vai ser a parte do envenenamento. E na outra, ela sabe que é veneno, só que alguém está obrigando ela a tomar. Então, isso daí é um meio cruel, tá? Óbvio que as consequências dos dois vai ser o mesmo, né? Mas aí na fase da dosimetria da pena, o juiz pode mudar alguma coisa em relação a isso. Nesse caso aqui, ele estava inconformado com o fim do relacionamento, então é um crime de feminicídio. Então aqui já não pode ser a letra C, né? A letra C aqui a gente já descartaria de cara. Não pode ser homicídio, beleza? E isso seria o quê? Um feminicídio. Não é tentado porque ela morreu, tá? E aí a gente fica nessa dúvida, né? É um feminicídio? É um feminicídio com causamento de pena? É um feminicídio qualificado? Galera, lembra que eu falei para vocês que não existe feminicídio qualificado? Né? Como teve o emprego de veneno, eu vou incidir aí essa causa de aumento de pena, tá? Então, vocês não errem isso daqui. Inclusive, essa causa de aumento de pena é de 1/3 até metade. É a mesma causa de quando eu mato uma mulher que está grávida, ou uma mulher que nos 3 meses após o parto, quando eu mato, por exemplo, na presença de um filho dela, né? A causa de aumento de pena é a mesma. Então, aqui no caso, ele vai responder por feminicídio com caso de aumento de pena, beleza? Nosso gabarito aqui da 3 é a letra D. Vamos para 4, questãozinha bacana, hein? Ana, após realizar exame médico, descobriu estar grávida. Estando convicta de que a gravidez se deu em decorrência da prática de relação sexual extraconjugal que manteve com Pedro, seu colega de faculdade. E temendo por seu patrimônio, decidiu por si só que iria praticar um aborto. Beleza. A jovem comunicou a Pedro que estava grávida e pretendia realizar um aborto em uma clínica clandestina. Pedro, por sua vez, procurou Robson, colega que cursava medicina, e convenceu a praticar o aborto em Ana. Assim, alguns dias depois de combinar com Pedro, Robson encontrou Ana e realizou o procedimento de aborto. Sobre a questão apresentada, é correto afirmar que a conduta de Ana se amolda ao crime previsto no. Galera, Ana vai responder pelo 124, tá? Por quê? Ela consentiu para que outro praticasse aborto. Então, aqui pode ser, aqui não pode ser, a B não pode ser e a E também não pode ser. Então, vamos lá. No caso, vai ser a segunda parte, porque a primeira parte do 124 é o autoaborto, né? É quando ela mesma pratica. E a segunda parte é quando ela vai consentir para um terceiro praticar. Então, aqui é 126, segunda parte. Então, aqui no caso... 124, segunda parte. Então, aqui no caso, a letra D nós já vamos excluir. E nós vamos ficar em dúvida ali entre a letra A e a C. Vamos lá. Consentimento para aborto. Robson, por sua vez, tem sua conduta subsumida no crime previsto no 124, segunda parte. Já Pedro responderá como partícipe de Ana. Galera, é o seguinte, ele, na verdade, vai responder pelo 126. Ele fez o aborto, tá? Fez o aborto com consentimento da gestante. Ele não responde pelo 124, tá? Então, a questão aqui não precisava nem nós sabermos qual crime o Pedro responderia, tá? Se a gente soubesse aí só do Robson, a gente já matava a questão, que sabia que era a letra C, tá? Mas aí, no caso, o Robson, ele vai responder como partícipe, o Pedro vai responder como partícipe do Robson, tá? Lembrando aí que é uma exceção da teoria monista, tá? Porque, via de regra, todo mundo responderia pelo mesmo crime, mas aqui há essa distinção. Aqui a gente vai adotar a teoria pluralista. Então, a nossa alternativa 4 aqui vai ficar a letra C, beleza? Questão 5. Sobre os crimes contra a vida, assinale a alternativa correta com base no Código Penal Brasileiro. Letra A.
O ordenamento jurídico brasileiro não permite o aborto necessário. Galera, a gente teve aula disso agora, né? Óbvio que permite. O que seria o aborto necessário? É quando eu não tenho outro meio, né, para salvar a vida da gestante. Então, eu acabo tendo que matar o feto. Então, aqui está errado. O ordenamento jurídico brasileiro permite sim um aborto necessário. O homicídio será qualificado se for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Galera, isso aqui não é uma qualificadora. Isso aqui é uma majorante. É uma causa de aumento de pena, tá? Isso aqui não é uma figura qualificadora. Então, o homicídio praticado por milícia privada não qualifica o homicídio. É uma majorante, tá? O crime de infanticídio consiste simplesmente em matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Lembra que eu falei para vocês? Sempre cai isso aqui. O que ele esqueceu aqui? Do estado puerperal, né? O simples fato de uma mãe matar o próprio filho durante o parto ou logo após seria ali um crime de homicídio, em tese. Agora, se ela está sob o estado puerperal, é infanticídio, tá? Não errem isso daqui. D. No crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, a pena será aplicada em dobro se o autor é líder, coordenador ou administrador de grupo de comunidade ou de rede virtual, ou por estes é responsável. Ó, essa daqui ficou bacana, né? Vamos ver a letra E. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro deve ser precedido de laudo médico? Não, galera, não é, né? A gente sabe que a gente não precisa de um laudo, né, para essa mulher abortar. Então, essa aqui tá errada por conta disso, ó. Não deve ser precedido de laudo médico, tá? Então, a nossa 5 aqui ficou a letra D, né? Essa causa de aumento de pena aí que a gente tem no crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou a automutilação. Galera, foi isso, tá? A gente tinha 5 questões para trabalhar, eu acho que a nossa aula foi bacana, foi dentro do previsto. Eu queria uma aula de 1 hora, uma aula rápida, uma aula direta, uma aula que a gente pudesse falar de tudo um pouco, mas que a gente não ficasse ali aprofundando muito no assunto, porque a ideia é fazer essas revisões, tá? E gostei da aula. Próxima aula eu já vou providenciar o tablet para a gente escrever de uma forma melhor,